morta. Muitos falam do amor de Cristo, falam de Jesus, mas não se posicionam em obedecer a palavra. E aí no dia da dificuldade, no dia mau, não sabe como se mover para sair da situação. Por isso que nós temos que se atentar em tudo que está escrito, em tudo que a palavra nos ensina. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Jesus vai dizer, no mundo vai ter aflições, mas é necessário bom ânimo. E cada vez mais que eu cuido de vida, de almas na direção do Espírito, mais eu entendo, com a ajuda do Espírito Santo, o como muitas pessoas não têm a consciência do poder de Deus que há na vida daqueles que praticam a palavra. Diga assim, existe um poder de Deus sobre a minha vida. Quem crê que existe um poder de Deus na sua vida? Existe um poder de Deus. Prova disso, esse poder ele se manifesta através do Espírito Santo. Foi o que eu te trouxe aqui nessa noite. E o que vai ativar na minha e na tua vida esse poder? Como que vai ensinar você a prosperar e prosseguir segundo a vontade de Deus? A palavra. A palavra e o Espírito Santo. Se eu e você não for conduzido pela palavra, não der atenção, não receber a palavra, como que você vai manifestar o poder de Deus no dia da necessidade? Apóstolo, 3 horas atrás eu orei por uma irmã nossa em Cristo, que estava desde quarta-feira passada, toda hora em hospital, sentindo fortes dores. Uma das coisas que eu perguntei para ela aqui à tarde, antes de orar, quanto está doendo? De 0 a 10, ela falou, está doendo 1000. O Senhor entregou umas revelações, ela praticou, e aí sim depois eu orei. Foi orar, imediatamente ela foi curada, quem está entendendo? Mas, de quarta para cá, todos os dias no médico. Diversos remédios e nada mudava, nada adiantava. Aí o Senhor me fez orar, até enquanto ela não chegava, e o Senhor falou, consciência. Enquanto os meus filhos não entender aqui, ele vai ouvir a palavra, vai meditar a palavra, mas não vai conseguir trazer a manifestação dela. Diga assim, a minha comunhão, a minha comunhão, a minha busca, a minha entrega, diga assim, atrai a presença de Deus. Quando você tem uma comunhão, você vai começar a receber de Deus grandes revelações, grandes direções. E se você crer, vai acontecer. De verdade, eu já estava orando pela saúde dela. E hoje, antes dela chegar, eu orei e falei com Deus. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Consciência. Então quer dizer que tem muitos filhos de Deus, cheios de promessas, mas estão presos, porque não adquiriram consciência. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 1. Pegue a sua Bíblia. A maior revelação para mim e para a tua vida é a palavra de Deus. Hebreus 11, 1. Vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. É fácil ter fé? Mas a Bíblia diz que todos têm fé, sim ou não? Mas é fácil ter fé? Deus conduz eu e você para um propósito, alguma situação, algum desafio. E Ele quer que eu e você coloque essa parte em prática. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera de Deus aqui uma promessa que Deus tem para você? Quem crê que esse livro é cheio de promessas de Deus para mim e para a tua vida? Quantos crê? Quem espera que as promessas de Deus
que Deus tem para a tua vida, ela chega até você. Quem espera isso? Como que nós vamos receber? Praticando a fé, obedecendo a pá. Todo aquele filho de Deus, preguei essa semana passada a respeito da criatura, do servo, do filho, mas vamos ficar no filho, e do ungido. Do ungido receberam na conferência, mas vamos ficar no filho. Todo filho de Deus que ele não anda de acordo com a palavra de Deus, as promessas de Deus na vida dele não vai se cumprir, porque a Bíblia diz que casa dividida não prospera. Então não adianta ser filho de Deus. Só vai sobressair o filho se tiver obediência. Obediência é o quê? A doutrina da igreja? A placa? Não. Obediência em primeiro lugar à palavra. Apóstolo, hoje eu tive um dia cansativo, estou cansado, estou isso, estou aquilo. O Espírito Santo de Deus quer alimentar a minha e a tua alma. E o mal quer que você não preste atenção na porque aí você só veio na igreja. Você só veio na igreja, vai embora, Deus falou hoje, amém, glória a Deus. Ele não quer que você aprenda a palavra. Ele não quer que você se atente para a palavra. Então, olha só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu estou esperando algo. E eu creio que aquilo que os meus olhos carnais não estão vendo ainda vai acontecer. Porque as coisas que se não vê, as coisas que você não está vendo com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais você crê que algo vai acontecer. Quem crê nisso? É aquela, vamos no simples para todo mundo entender. É aquilo que vem na sua imaginação. Você sente uma alegria. Só que você olha para as suas condições, ou você olha para a tua vida, e aquilo que você está vindo na sua imaginação, que não é imaginação, mas vamos falar imaginação. É como se para você naquele momento, aquilo que está vindo no seu pensamento, fosse impossível. É aí a hora que eu e você, dá uma atenção no retorno para mim. É aí a hora que eu e você precisamos de manifestar o quê? A fé. Diga assim, vou simplificar para vocês, diga assim, tudo que Deus me mostra em visão, já existe. Se já existe, só vai se materializar se eu e você manifestar a nossa, porque no mundo espiritual já existe. Já existe. Quais os planos que Deus tem para você? Por isso que é necessário ter comunhão. Por isso que é necessário ter vida de oração. Por isso que é necessário ter separação, jejum, oração, tira o grave. Por isso que é necessário. Por quê? Porque aí Deus, diga revelação. O Senhor Deus vai entregar para você revelações do que Ele tem para a tua vida. E quando Ele entregar as revelações do que Ele tem preparado para a tua vida, naquela hora você vai começar a praticar a sua fé. Que é o firme fundamento, o alicerce das coisas que eu espero e a prova das coisas que não se... Aí você fala, divide com alguém. Meu Deus, eu tive uma visão, uma revelação, que você compartilha com alguém aí. Vai, fala uma coisa. Vai, um exemplo. Aquele que não tem carro aqui já pega a chave. Vai. Que Deus estava me dando um carro da cor tal. Aí você fala para alguém que não está na mesma. Ela vai olhar para as suas condições. Você não tem condições nem de pegar uma passagem para Osasco. É aí onde entra o quê? A fé. É a fé. É aquilo que você fala assim, meu Deus, é impossível. Vai, eu vou trazer para a vida espiritual. 13 anos a bispa dentro da igreja, orando pela minha vida, e eu distante. E todo mundo que olhava para... Não tinha como olhar para a minha vida, que poucos me conheciam. Mas vamos falar, vai, os mais próximos dela, quando via ela orando, olhava para mim e falava, é impossível. Mas o que o Espírito de Deus capacitou ela? Para ela usar o quê? A fé. E hoje eu sou o pastor da vida dela. Então ela teve que exercer e eu costumo falar para ela, conhecendo o Evangelho hoje, a Bíblia.
que se ela tivesse obedecido mais rápido às visões, às revelações, e não tivesse compartilhado aquilo que Deus deu para ela com pessoas negativas, mais rápido Deus tinha mudado a minha vida. Porque nem todo mundo dá conselho para você permanecer na sua. Todo mundo vai querer te apresentar um caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não vem de Deus. Não vem. Porque a nossa fé, a Bíblia diz, é provada como ouro é provado no fogo. Ah, está difícil. Mas você está jejuando, você está orando, você está perseverando. Então a alegria da vitória vai ser má. Se Jesus, que não devia nada, foi provado, quem sou eu e você para não ser provado? Então veja bem, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que se espera, a prova das coisas que se não vê. Põe no próximo para mim, filha, no 2. Porque por ela, olha só, por ela, os antigos alcançaram o quê? Quem quer alcançar testemunho aqui? Por ela os antigos, Moisés, Abraão, Jacó, e por aí vai. Todos eles tiveram o testemunho, Elias, Eliseu, todos eles conseguiram deixar na Bíblia um testemunho, mas todo o testemunho de um profeta, de um filho, de um ungido, o princípio, para ele gerar o testemunho, ele vai ter que usar a sua fé. Porque se não usar a sua fé, não vai ter obra. Então, nunca vai ser fácil aos olhos humanos. Mas quando você usa a palavra de Deus, aí tudo muda. Tudo muda. Mas se você for na força do teu braço, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, você vai romper, você vai bater e não vai arrumar nada. Vai andar e vai voltar para trás. É como um saquetel furado, entra de uma mão, a Bíblia diz, e sai pela outra. Porque tudo, a Bíblia diz, tudo que eu e você fizer sem fé é pecado. Então muitas vezes vai na força da sabedoria humana. Muitas vezes você vai na sua própria vontade. Muitas vezes você faz o que você quer, do jeito que você quer. Quem te trouxe aqui nessa noite? Quem te trouxe aqui? Se ele te trouxe aqui, você tem que ter fé e você tem que crer que ele quer te ensinar, ele quer te entregar uma chave nessa noite. Quem está entendendo? E essa chave, para que você possa liberar as promessas que ele tem para a tua vida. Diga assim, o espírito de intercessão. Rapidamente, tudo que Deus mostra, quando você crê que você está andando na verdade e andando pela fé, tudo que Deus mostra, quando você crê e você concorda com o que você está vendo espiritual, Deus acrescenta a tua fé. Eu vi a Francisca ali agora, sentada ali. Faz quanto tempo? Faz uns dias você não vem para a igreja, né? Uns 2 meses, né? Hoje eu estava orando e Deus me trouxe você. À tarde, enquanto eu orava. Veio a sua imagem do seu filho. Acabei de falar no início do culto. Tudo que Deus te mostra já está preparado. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está me trazendo ela? Ele falou, interceda. Eu não sabia que fazia tanto tempo assim. Para mim fazia coisa de 3 semanas que você não vinha. Ela falou 2 meses, sim ou não? Então veja bem. Quando eu intercedi e pela fé eu liberei, eu verbalizei, eu liberei uma pá. Senhor, se houver algum impedimento, traga ela para receber a sua palavra. Eu cheguei agora, eu entrei no escritório, eu abri a porta do escritório, ela estava sentada, bem de frente para mim. E eu nunca te vi sentada ali. Mas na hora que eu olhei, o Senhor me visitou. Diga assim, Deus é um Deus de sinais. Só que os sinais não seguem a todos. Os sinais só seguem aqueles que... Por isso que eu amo andar pelo Espírito. Porque quem anda pelo Espírito não se engana e nunca será enganado. Porque antes das coisas se manifestar, acontecer, Deus te revela, Ele te mostra. E isso você só pode desfrutar desse dom através do dom da fé. Veja bem, eu gerei e liberei uma palavra e Deus trouxe ela. O que o Espírito Santo falou para mim? O que ele queria me ensinar?
para mim continuar a andar crendo nas Então as visões espirituais, quando é de Deus, Ele confirma. Apóstolo, mas eu estou vivendo isso e aquilo. Você já parou, já olhou para a situação e já pediu sabedoria para Deus? Como você deve rear? Não. Você ficou envolvido na situação. E muitas vezes Deus quer que você se afaste dela espiritual, olhe para ela e peça direção para quem? Para Deus. Aí quando você voltar para dentro da situação, espiritualmente falando, você vai andar nas visões do céu, você vai andar usando a sua, aí é onde o nome do Senhor vai ser o quê? Glorificado. Eu dou direções para as pessoas aqui, às vezes, na fila de oração. Eu gosto de enfatizar para aumentar a fé. Às vezes pergunta, apóstolo, isso, aquilo, estava orando por você. O nome daquela moça atrás do Renato. Qual o seu nome, filha? Gabriele. Eu falei com você domingo passado. Quinta-feira passada. Te convidei para vir no domingo. Segunda-feira passada. Você só folga na segunda, né? Eu fiz um convite para ela na segunda, para ela vir no domingo. Quando foi no domingo de manhã, ela estava sentadinha ali. Eu cheguei a falar com você no domingo, não, né? Acabou o culto, você foi embora, sim ou não? Aí o Espírito Santo me visitou de tarde e falou assim para mim: a Gabriele deu ouvido à minha voz através da tua vida. Aí hoje ela está aqui de novo. Então o que Deus está acrescentando na vida dela? Fé. Mas o que nós, se não andarmos pelo Espírito, o que nós perdemos? Os starts, a direção do Espírito Santo. É onde está tudo errado. Porque quando começa a dar alguma coisa certa, começa a andar de si mesmo. E se afasta da direção do Espírito. E a Bíblia diz que quem está em cima vê melhor do que quem está em. E Deus está em cima, Ele está nos guiando pelo Espírito dEle. Ele não quer que você erre. Ele não quer que você falhe. Ele não quer que você faça nada errado. Por isso que tudo que você for fazer, ore antes. Tudo, ore antes. E peça confirmar tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Eu particularmente, outrora eu quero falar mais na Bíblia a respeito disso. Eu só ajo na obra, só faço qualquer coisa. Se Deus me der uma visão que é para pegar uma cadeira e colocar no meio aqui, você vai chegar aqui, você vai ver essa cadeira aqui. Porque eu só faço aquilo que Deus me mostra por visões. E pela misericórdia de Deus, todas as visões que Ele me mostra nunca deu errado. Quem está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Quando você anda pelas visões de Deus, tem algo no teu coração que você quer fazer, o que você está pedindo, que você está orando, que você quer viver? Ore a Deus com fé. Porque tem pessoas que oram e as revelações vêm, as palavras, ela está orando. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Ou seja, não sabemos nem orar. Mas às vezes você está orando e o Espírito de Deus vai colocar palavras na sua boca. Por quê? Porque aquela bênção, aquilo que você precisa viver, tem que ser verbalizado. Deus fez tudo na terra através da palavra. E eu vou te mostrar nisso. Por isso você tem que vigiar no que você fala. Você tem que vigiar o que você anda falando. Mas é brincadeira. Às vezes você liberou uma palavra na brincadeira, mas é uma palavra negativa. O maligno se alimenta de tudo que é negativo. Mesmo sendo na brincar. Aí depois não entende porque as situações se apertou, porque tudo saiu da direção. Ou às vezes vai saindo, fazendo sem a direção do Espírito, vai ter consequência. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Põe no 3 para mim, filha. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de quem? Foram o quê? Criados. Os mundos. Então existe só esse mundo? Só esse mundo? Ali está no plural, sim ou não? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta.
Aquilo que se vê não foi construído do que aparenta. Apóstolo, está meio confuso, não se vê, não aparenta. Então tá bom, vamos no início. Um livro bem difícil da Bíblia. Procure com carinho aí para ver se você acha. Gênesis 1. Gênesis 1. 1. Difícil, hein? No princípio criou Deus o quê? Agora me dá o diagnóstico aí. Como que essa terra foi criada? Como que esse céu existiu? Espera aí, de novo eu estou dizendo, no princípio criou quem? Deus criou o céu e a... Como que ele criou? Como que ele criou? Põe no 2. 11:2. Ah, Jesus. E a terra era sem forma e o quê? Mas Deus já tinha criado. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, eu não sei se ele é o seu amigo, mas ele é o meu amigo, o Espírito, se movia sobre a face do quê? Espera aí, já apareceu o que aqui no final? Água. Põe no próximo. Fez o quê? Espera aí, fez o quê? Age o quê? E aconteceu o quê? Espera aí. Então Deus Deus liberou uma pá. A Bíblia que você está na mão é a palavra de quem? Por que você não obedece ela? Por que tem coisa que você toma de você mesmo antes de consultar a palavra de... E depois você quer que dá certo? Não vai dar. Porque tudo que vai ser criado, deixa eu te falar algo. O solteiro, vamos assim, vai, sentimental. O solteiro, o desejo dele é cá. Então ele vai ter que criar um relacionar. Sim ou não? Tá bom, vamos mudar. O rapaz que trabalha bastante, ele quer ganhar bastante dinheiro, ele quer construir uma empresa, então ele vai ter que criar. E o princípio de criar vem do homem? Vem do homem? Vem de quem? E Deus criou tudo através do quê? Do quê? E Deus deixou o quê para mim e para você? O que está na sua mão? Então tá bom, vamos mudar um pouquinho mais. O pai e a mãe nasceu um filho. Ele vai ter que criar. E qual a maneira correta dele criar esse filho? Através do quê? Da palavra dele? É da palavra dele? Da palavra de quem? Porque ele gerou uma criação. Ele gerou uma geração. Poderia ir mais longe? Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Como que Jesus te chamou, te escolheu? E tem muitos que dizem que acham que aceitou Jesus. Coisa nenhuma. Foi ele que te chamou. E agora ele quer criar comigo e com você um relacionar através da Como que você vai criar um relacionamento com Jesus que você fala? Jesus me ajuda. Jesus me ensina. Como que você vai criar um relacionamento com ele se você não tem um diálogo com ele, se você não ora? Como que você vai entender o que Deus tem para a tua vida se você não ora? Diga orar. Diga oração. É uma conversa. Eu falo, eu oro, depois eu me calo. Para ouvir a voz de quem? Primeiro passo, quem crê que Jesus está vivo?
A Bíblia vai dizer, depois você procura o versículo e capítulo. Entra no teu quarto, fecha a porta e eu falarei contigo. Então ele está falando assim, ó, entra no teu quarto, fica calado. Para que você consiga ouvir a minha. E disse Deus, Deus fez tudo através da sua pá. Põe no 6, vamos pular, adiantar um pouquinho, Gênesis 1:6. Põe no 6, eu vou adiantar. E disse Deus, espera aí. De novo, Deus liberou o quê? Deus liberou o quê? Uma palavra. Que palavra você está liberando na sua vida? Qual é a palavra que você está liberando na tua vida? Hoje eu corrigi, repreendi, corrigi e ensinei a irmã. Ela falou, apóstolo, eu estava sentindo tanta dor que eu falei para Deus, Senhor, me mata, me leva. Falei, Senhor, não leva essas palavras dela, que ela está na ignorância, ela não entendeu ainda. E depois que eu ensinei ela, ela falou assim, me perdoa, Senhor, pelo que eu falei. Por que tem pessoas que sofrem? Vou falar algo simples aqui. Vocês podem achar que... Não, apóstolo, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque o Espírito de Deus está mandando te falar. Deus deu quantas bocas? Quantas bocas? Se tiver duas é normal, né? Quantos ouvidos? Por que tem pessoas que falam por duas bocas? E esse que fala muito e ouve pouco, ele não vai conseguir na vida dele resolver, porque não consegue ouvir. Sempre está e quem sempre fala em cima de quem está falando, não aprende nada. Porque não ouve. Olha o perigo de você estar sentado aqui agora, e o Espírito de Deus está usando esse barro para falar com você, e os seus pensamentos estão voando agora, na fatura do cartão, na compra, na água, na luz, na parcela, seja o que for. Olha o perigo de você estar dentro da igreja e estar preocupado com coisas terrenas, sendo que Ele está te dando direções do século XX para você vencer cada dia da sua vida. Olha o perigo de você estar sentado aqui, só a carcaça, o esqueleto sentado, mas o espírito está longe. Olha o perigo de não entender que Deus fez tudo através da pá. De novo no 6, eu poderia te levar aqui, em média 8 palavras, de 8 a 12 que Deus liberou. Mas eu mandei no 6, ó. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus liberou o quê? E quem se moveu para se cumprir o que Deus liberou? Quem se moveu para cumprir as palavras de Deus? Quem se moveu? E o Espírito Santo te trouxe aqui. Ele está insistindo em você todos os dias, em todas as horas da tua vida. Todas as horas da tua vida. E tem muitos que não conseguem ouvir Ele. Porque tem muitos que estão andando como Marta, preocupado com muitas. E essas muitas coisas que está preocupado vai ficar na terra. E está deixando de andar pelo Espírito. Está deixando de andar através do Espírito? Está deixando de ouvir o haja de Deus? Ah, apóstolo, mas a minha fé... Põe no 9, Gênesis 1:9. Vamos ver mais uma coisa. O que está escrito no começo? Não entendi. Então, Gênesis, praticamente, Deus começou a liberar o quê? E as coisas foi o quê? As coisas foi o quê? Sabia que o que você está ouvindo agora, você já pode praticar na tua vida agora? O que você quer que aconteça na tua vida? Deseja agora e comece a liberar palavras. Obrigado, Jesus, já está acontecendo. Obrigado, Jesus, eu vou viver. Obrigado, Jesus. Já começa a verbalizar. Só que aos seus olhos é impor. Aí é onde entra a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Aí é onde entra a fé, é algo que você não está vendo.
Ó, ajunte-se águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça porção seca. E assim o quê? Espera aí, ajunta-se águas, mas tenha terra. A porção seca. Vamos simplificar, vai. Lá no meio do mar, tem lugares que tem ilhas, sim ou não? Porção seca. Porque a palavra de Deus tem o quê? Se cumprir. Quem crê na palavra de Deus? Meu Jesus, eu falo para ele, Senhor. Põe lá no 11 ainda, vai, vamos no 11. Olha lá. De novo, o que está escrito? Produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera. Espera aí. Deus mandou a terra produzir. E você está produzindo o quê? Diga assim, Deus constrói. Mas quem produz? Sou eu. Deus te fez, mas quem tem que produzir o que você precisa é andando pela palavra. Ele é o Criador. Mas quem produz é aquilo que Ele cria. Produz a terra erva verde. E erva que dê semente. Árvores frutíferas. Que dê frutos, segundo a sua espécie. Cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim, então toda a terra dá o seu fruto. Tem a parte do mar também ou não? Sim ou não? Tem a parte do mar? Quem já leu? Tem ou não tem? Você achou? Olha lá. Chamou Deus a porção seca o quê? O quê? E o ajuntamento das águas chamou o quê? E viu Deus que era o quê? Então tudo que Deus faz é o quê? Você, aos olhos de Deus, quem foi que te fez? Minha mãe e meu pai. Quem te fez? Então, aos olhos de Deus, você é o quê? Você é o quê? Só que tem uma parte na Bíblia que Deus deu uma ordem para o mar. Que o mar venha produzir os seus? Os seus? Tá aí, Thaís? Olha lá. De novo, o que está escrito? Meu Jesus. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. A terra ouve Deus, as águas ouvem Deus, e muitas vezes você não ouve Deus. A terra dá ouvido à voz de Deus. Os mares dão ouvido à voz de Deus. E você, que Ele fez um ser racional, não consegue dar ouvido à voz de Deus. Olha só. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis. De alma o quê? Ou seja, você vai ter que produzir almas viventes. E voem as aves sobre a face da expansão da onde? Então quer dizer que o céu também teve que produzir o quê? As aves. Espera aí. O peixe consegue voar? E a ave consegue andar dentro do oceano? Cada um na sua? Só que o mais importante está em Gênesis também. Deus deu tudo o que Ele fez na mão de quem? Do homem não, da minha. Deus deu tudo o que Ele fez na mão de quem? Deus deu toda a autoridade na terra, na mão de quem? Na sua mão. E aí, muitos não conseguem governar.
Por quê? Porque estão distantes da palavra de quem? Mas estão andando segundo as palavras de outro homem. Mas não estão andando segundo a palavra de... Estão andando segundo conselhos de outras pessoas, do que acha, do que pensa. Mas deixa de andar segundo a palavra de... Por isso que as coisas dão porque não consulta a Deus. Ah, mas está dando certo para o Caio, vai dar certo para mim também, eu vou fazer a mesma? Nem os dedos da sua mão é igual. Então por que o que está dando certo para ele vai dar certo para mim? O que está dando certo para ele, ele conseguiu em algum momento ouvir a voz de quem? E além de dar ouvido, ele está praticando. Ele não só escutou, ele está dando ouvido. E para aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que praticar, eu tenho que começar a dar ouvido naquilo que Deus fala diretamente comigo. Porque a Bíblia vai dizer que a salvação é individual. E a Bíblia diz que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar. Então o que Deus está dizendo hoje aqui para mim e para você? Eu dou ordem. Tem um louvor que vocês louvam, né? Dá ordem às estrelas e ao mar o seu. Peraí, ele dá ordem às estrelas e o mar, ele falou assim, você só vai até aqui. Sim ou não? Quem já prestou atenção aqui? Todo mundo já foi no mar aqui, né? Sim ou não? Quem já prestou atenção que a onda vem alta e chega lá, ela para? Sim ou não? É que vocês não viram as ondas de Nazaré, em Portugal. Eu estava lá, eu vi. 20, 30, 40, 60 metros de altura. Você pensa que não vai parar. Ela quebra. Uma parte que eu fiquei lá assim, que eu vi de longe, não pode entrar na água. É uma praia, areia, não pode entrar. Ela quebra com 2 metros de altura e baixa. Mas ela vem a 60, 70, ela vem da altura de um prédio. Se você pesquisar lá, Praia de Nazaré, tem um farol. Eu fui lá naquele farol, estava lá. E Deus falava comigo. Quando eu cheguei lá, eu fui lá, só começava a orar. Eu falei, Senhor, olha o que o Senhor faz. Os maiores surfistas do Brasil e do mundo surfam lá. É perigoso de ver. Então aqueles caras para entrar lá dentro é corajoso. De ver dá medo. Ela vem alto. Aí você fala, como Deus é poderoso. Como Deus é poderoso, que ela vem alto, vem quebrando. Você fala, não vai parar. Você de longe, você vê, você está 200, 500 metros, você sente aquela maresia vindo assim, ó, do vento das águas, toda hora. Aí você vê o poder da poder da palavra. Pesquisa lá depois, cidade de Nazaré, e eu profetizo que você vai lá passear, quem está entendendo? Aí você vê como Deus, como a palavra de Deus. Aí o cristão está na igreja todos os dias, ouvindo a palavra e está toda hora lutando com o mesmo problema, com a mesma situação. Por quê? Porque está ouvindo, mas não está dando ouvido. Só está ouvindo a palavra. Se você abrir a porta, o pessoal que estiver lá dentro do bar, lá do outro lado da rua, ele vai ouvir, mas não vai conseguir dar Aí tem muitos dentro da igreja que ele está ouvindo, mas não dá ouvido. O que o Espírito de Deus está falando? Dá atenção às minhas palavras, porque vai ser as minhas palavras que vai mudar os resultados da sua vida. Quem está entendendo? Não é o que dizem ao meu e ao teu respeito. Aí muitas vezes eu falo, sou como rude, como ignorante. Não, eu não estou preocupado com o que falam, o que pensam de mim. Eu só me preocupo com o que Deus está falando ao meu respeito. Que a última palavra vem de quem? E por que tem muitos de nós, vamos falar nós, que você fica andando para se moldar à vontade dos outros? Aí você para de produzir aquilo que Deus quer produzir através da sua, porque você quer passar uma imagem para os outros que não é verdadeira nem para você, quanto mais para os outros. E aí é onde entra o pecado, porque você está mentindo para você mesmo. Mas quando você é verdadeiro diante de Deus, a voz do Senhor começa a te guiar cada vez mais. Ele vai te visitar cada vez mais. E Ele vai fazer de tudo para não deixar você errar. A
Apóstolo, eu quero ouvir a voz de Deus. Faça a sua oração, pergunte algo para o Senhor, dependendo do estado, o lugar, se você estiver na sua casa, vou dormir, ore algo. De repente você está ali e fala, Senhor, mas faça uma pergunta para o Espírito Santo. Não sei se alguém já viveu isso. De repente vem um sono pesado do nada. Ainda que não for a hora de dormir, esteja no sofá, e de repente você se encontra naquela situação e vem uma direção. Quem já viveu isso? O que Deus te deu? Ele te deu um sono E aonde que a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo para o homem? Gênesis. E quando deu um sono profundo para o homem, tirou a mulher da onde? Por que um sono profundo? Porque ele não suporta ver o operar de Deus. Então tem pessoas que ela não suporta ouvir a voz de Deus. O que Deus faz? Como ele é o amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. Como Ele é o amor, Ele te dá um sono. Você adormece. E lá, naquele momento que você está ali apagada, Ele faz a visitação e vai te responder a sua pergunta. Ele vai te mostrar. Ele vai te dar mas para isso você tem que andar completamente pela pá e pelo Então você tem que ter vida de orar. Aí você fica guerreando com seus pensamentos. Meu Deus, por que isso não acontece? Por que isso, por que aquilo? Ou quando Deus visita, por que muitos não suportam a visitação do Espírito Santo e dos anjos? Porque já vai falar o quê? É o demônio. Vai sentir um arrepio, uma frieza, um tremor, por causa da presença sobrenatural. Aí a pessoa está orando, jejuando na igreja, quando vê uma presença, fala, é o demônio. Não entendi. Apóstolo, você sente medo? Vou falar por mim. Sim. Você sente um temor. Porque você vai começar a viver algo sobrenatural? Já cansei de viver isso aqui. 3 horas, 2 horas da tarde orando no escritório. Começar a orar e chamar Deus para uma conversa, a porta trancada. Eu sei que está só eu aqui na igreja. E de repente você sente uma presença de uma pessoa. Só que naquela hora, se você entender que é o Espírito Santo você vai acalmar o teu coração, o teu espírito. E você vai sentir as direções do Espírito de Deus. E tudo isso só pode acontecer se você tiver a sua fé, que é uma palavra tão pequena e tão poderosa. A sua fé é alicerçada em quem? Em Deus. E como que você vai alicerçar a sua fé em Deus? Tendo conhecimento da pá, não da igreja, da placa, da doutrina da igreja. Não conhecendo o profeta ou profetiza, mas tendo intimidade com essa palavra. Estamos lendo aqui que Deus fez tudo através da sua palavra. Se eu e você receber uma palavra, todo culto que você tiver, vou falar do culto especificamente, mas isso pode acontecer na tua casa, pode acontecer se você tiver com o seu celular, no fone de ouvido, e de repente você vê uma mensagem e te chamar a atenção, é Deus falando com você, através da palavra dele. Você está na sua casa, coloquei um louvor, na televisão, no rádio, não sei, e de repente caiu uma pregação, e aquela pregação, naquela palavra que o pregador está falando, te chamou a atenção. Esquece o pregador. É Deus revelando para ele a sua palavra. Esquece o pregador. Porque o pregador, se não tiver pelo Espírito, ele atrapalha o que Deus quer falar. Então veja bem, toda palavra liberada é Deus chamando a tua atenção. E a palavra sempre vai de encontro com a nossa necessidade. Sempre vai de encontro. O que Deus está falando aqui? O que o Espírito de Deus está enfatizando hoje? Eu tenho falado em todo o tempo, mas muitos não têm manifestado o quê? A fé. A fé. Apóstolo, como é manifestar a fé? Não dê um passo se Deus não te mostrar. Quando você ora para fazer qualquer coisa, Deus vai te dar revelação, Deus vai te mostrar. Mas eu tenho orado, Deus não mostrou, porque você quer na sua hora, no seu tempo. É outra coisa que Ele está te ensinando. O tempo é dele e a hora é dele. Quem está entendendo? Por isso que Ele já deixa assim, 1000 anos para Deus é um dia e um dia é 1000. Então Ele está dizendo assim, só obedeça, porque o tempo é meu. A maneira de fazer é dele, o tempo é dele. Por que muitos não recebem? Porque ele já ora e já quer viver imediata? Sim ou não? Ok, mas Deus está falando constantemente
Por que não obedece na mesma velocidade? Obedecer na mesma velocidade não quer, mas viver um milagre quer, sim ou não? Esses somos nós, ser humano. Se for para viver um milagre, é imediato. Mas Deus está falando assim, abandona o pecado, libera o perdão. Não, mas continua ainda, guardando ira, rancor e fazendo tudo aquilo que não agrada a quem? E quer viver um milagre? Não vai viver. Casa dividida